Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana de caravana. Obrigada por estarem aí, obrigada por esta companhia que me fazem também. E vamos já arrancar com a caravana, que hoje é uma viagem mesmo bonita. Uma página de Instagram que espreitos todos os dias. Eu não espreito o Instagram. Não, eu não vou muito ao Instagram. Aliás, eu acho, nem a minha eu vou todos os dias. Vou pondo coisas, mas eu estou a tentar já há algum tempo não perder muito tempo no Instagram. Eu não sei porque é que sabia que tu ias me dar essa resposta. Se calhar percebe-se que tu não és muito de redes sociais. Não, mas eu às vezes já me aconteceu. Há pouco tempo comecei a viciar um bocado naquilo. Sim. Abria, depois ficava ali imenso tempo e comecei a pensar, só estou a ver coisas que não me interessam nada. E eu acho que o Instagram, quando nós começamos a ver assim aquele scrolling até daquele que não é, daquela lupinha que não é o nosso. Certo, que é tipo o algoritmo, não é? Sim, mas aquilo é um bocadinho violento emocionalmente, porque tu tanto estás a ver uma pessoa a chorar porque perdeu o marido, como de repente estás a ver uma pessoa a cair na neve. E emocionalmente é um bocado violento essa mudança de emoções assim e de sentimentos, eu acho um bocado agressivo. Sim, sim. E pronto, quando eu percebi isso tudo, comecei a não ir e vou quando tenho que postar coisas ou responder a pessoas, mas tento até não ir muitas vezes. Quando somos mães, não é? Temos assim um exemplo a dar e depois sim, eles e às vezes os meus filhos pensam, o que é isso? Porquê que essa senhora está a fazer não sei o quê? Quem é? Eu não sei quem é. É estranho, não sei quem é. Porquê que eu estou a ver esta pessoa? Certo. E então, pronto, estou a largar, ou seja, não há nenhuma página que eu veja todos os dias. Havia uma página que eu vi, quando estava assim a ver mais, havia uma página que eu gostava muito que se chamava Meet Cute, ou que é New York, que são pessoas a entrevistar pessoas na rua em Nova York de como é que se conheceram. E eu adoro histórias de como é que as pessoas se conheceram. Sim. Por isso essa página é muito gira. Eu já vi, sim, tipo de casais e não sei o que, não é? Meet Cute, ou Meet Cute New York. Não sei se foi essa que eu vi, mas já vi assim umas histórias, é muito giro. Sim, muito giro, adoro isso. É muito giro. Um cheiro da tua infância? O cheiro da lareira de casa da minha avó. Acho que é sempre que eu cheiro aquele cheiro de lareira, lembro-me de casa da minha avó. Onde é que era a casa da tua avó? Ainda é uma quinta no Pinhal Novo. Ah, que giro. Então era mesmo campo. Era. Passavas lá férias? Eu estava lá sempre e passava muitos fins de semana lá, porque os meus pais viviam em Lisboa. A minha família toda vive lá, mas os meus pais viviam. A minha mãe é a única filha que veio viver para Lisboa. E então, para nós termos espaço para correr e para estar com os nossos primos, os meus pais iam para lá férias, fins de semana. E então, houve uma altura que ainda havia animais, agora já não há animais nem nada, mas ainda me lembro de ir ver os memés. Mas esse cheiro, fazíamos muitas coisas com a minha avó, muitas pecinhas de teatro e ninhos e coisas assim. Ai, que giro. Sim. E pronto, e um cheiro que eu me lembrei esse. Nem sei se realmente cheirava assim, mas a verdade é que me faz lembrar isso. Para onde é que vais quando precisas de ou criar alguma coisa, ou recomeçar, inspirar-te, sei lá, respirar fundo? O que é que fazes ou para onde é que vais? Eu agora criei um espaço lá nós vivíamos numa quinta, agora criei assim um espaço lá na quinta de propósito para, eu no outro dia estava a dizer a uns amigos meus, é para eu ir escrever e tal, e eles, não, é para fugir dos miúdos. Eu também, por acaso é um bocado, se calhar é um bocadinho, porque é muito difícil, é difícil trabalhar em casa, sim, ainda mais de uma forma criativa. E ter um bebê em casa, porque apesar de eu tenho um anjo que trabalha lá em minha casa, que me ajuda muito, que é a Celeste, e apesar dela ser espetacular com ele, eu ouço a chorar, eu ouço a falar, mas os outros estão na escola. Sim. Mas este eu ouço a chorar ou falar ou assim, e eu não consigo lidar com o meu sentimento de culpa constante de eu devia estar com ele. E então criei um espaço para ir oficialmente trabalhar para lá. É o teu escritório mesmo? É o meu escritório. Mesmo. Sim, é muito bonito, é todo com janelas, aquilo era uma estufa e nós arranjámo-lo. E agora eu posso ir para ali e escrever. E então acho que é assim, agora é o meu novo espaço oficial. Eu tenho um quarto da música em minha casa também, mas esse dá para ouvir o bebê. Exato. E então não é tão produtivo aí. A menos que compres uma bateria. Não, e que só toque bateria, não é? Mas não consigo escrever mais nada. Mas sim, então agora acho que esse tem sido assim o meu espaço agora. Que instrumento é que tens nesse espaço? Não, eu só tenho guitarra, porque é o que tu tocas. Ainda não é um espaço de ensaios. Eu por acaso queria comprar uma bateria. No quarto da música tenho um piano. Sim. Mas não dá para levar para ali. Sim. E prefiro ter o piano dentro de casa do que ter que sair para ir até com o piano. Mas aí tenho só a guitarra
Porque também, eu agora estou a escrever também um romance. Tudo. Piano, guitarra, bateria? Toco tudo, mas não toco tudo. Toco tudo para compor. Eu não sou pianista nem guitarrista. Eu toco para compor. Bateria não. Bateria toco se for para fazer uma piada, para estar a cantar qualquer coisa e fazer um groove na bateria, mas não. Eu não toco nenhum instrumento bem o suficiente para alguém me chamar para tocar aquele instrumento em palco só. É só para te servir. É só para me servir, claramente, sim. Um dia para onde não querias voltar? Não, até agora eu estou sempre a achar que um dia me vai acontecer alguma coisa muito fatídica, porque eu tenho tido uma vida muito feliz, sempre. Não sei, tive, assim, as coisas mais tristes que eu tive, obviamente que a doença do meu irmão foi das coisas mais tristes que eu tive, mas também não houve nenhum dia horrível, porque no fundo depois tudo ficou bem, e então acho que isso foi a coisa mais triste. Depois tive os meus desgostos de amor, de adolescência, de juventude. Que são um drama na altura? São um drama. O meu primeiro amor, assim, tive um namorado assim durante 5 anos, e quando acabámos, que eu achei que ia casar com ele porque eu queria a história igual à minha mãe, que era assim, o primeiro amor foi o meu pai e eu queria igual. E então quando acabámos eu achei que ia morrer nesse dia e nos dias que seguiram esse. E depois passa. E depois passou e fiquei a pensar, ai que bom, ainda bem que aquilo não durou, que não era nada bom. Mas, mas pronto, mas realmente, esses foram talvez os dias que eu achei mais tristes da minha vida, da maneira como eu os sentia tão intensamente, não é? Mas hoje, não sei, não tive assim nenhum dia muito triste e é espetacular parte, isso. Faz parte. Sim, vai fazer, e tenho a certeza que vou ter, mas chegar aos 35, quase 36, sem um dia verdadeiramente triste, eu acho que é espetacular. Sim. E uma benção. Agora espero que não venham todos em catadupa. Não vem nada, não vem nenhum. Mas pronto. Palavra preferida? Eu não tenho uma palavra preferida, eu fiquei a pensar nisso, porque essa foi a pergunta que eu levei para TPC. Trabalho de casa. Eu adoro palavras, não é? Eu tenho palavras que gosto pelo som, tipo pirulito, catadupa, lá está. Gosto de palavras que têm sons engraçados, mas não tenho assim... no dia ensinei ao meu filho, ele tem que fazer uns trabalhos de casa durante as férias e tem um separador só de palavras engraçadas que ele aprende. E então no dia ensinei-lhe piparote. Eu gosto dessas palavras que são, não sei, têm sons engraçados. Não sei se tenho uma palavra preferida. Há palavras que eu uso muito nas minhas canções. Como por exemplo? Sei lá, aquelas mais básicas. Amor? Coração, amor. As que rimam. As têm rimas fáceis. Mas não sei, eu gosto disso, gosto do som das palavras. Acho que quando as palavras têm assim sons engraçados, gosto, não sei. Ver se eu consigo ler isto, que isto já não estava tão pequenino. É uma das grandes cantoras, compositoras da nova geração de músicos portugueses. Estreou-se de forma maravilhosa em 2011 se alguma coisa tiver mal, tu podes corrigir, eu entro. Porque isto é tudo internet, lá está. A nova geração já adorei, porque... Sim, mas Obrigada. Eu mantive isto. The Cherry on My Cake, resultado de 4 anos imigrada a estudar nos Estados Unidos e a cantar e a tocar em bares e restaurantes. Sim, eu vivi há 6 anos lá, mas foi 4 anos a tive a estudar, está certo. Quer dizer, os outros fiz liceu, mas também vivi 6 anos lá. 6 anos. Sexy, There's a Flower in My Bedroom, com convidados como Jamie Cullum, António, eu não sei se diz Cullum? Sim, exatamente, está certo. António Jambujo e Mário Lajinha, e depois foi sempre de sucesso em sucesso. Em 2017 assina Amar pelos Dois, que entrega ao irmão para interpretar. Portugal conquista a sua primeira vitória de sempre na Eurovisão. Entretanto, fora do mundo musical, compõe 4 lindas melodias que eu perdi. São os teus filhos. Sim, só 4. Ok, esses são lindas melodias, é verdade. Que eu de repente, eu perdi-me, é o que eu estava a dizer. Tiveste 4 filhos e as pessoas eu às vezes também perco, por isso não há problema. Também perdes os nomes deles. Também não, isso troco todos, com os cães também. Exato. É como a minha mãe, que são 9 irmãos, e ela às vezes até Álvaro, já começa, tu, Assunção, Graça, não sei o quê, Álvaro, até me chama Álvaro, a mim. Não, eu também chamo coisas estranhas. Exato, eu também chamo coisas estranhas aos meus filhos, é normal. Basta ela estar um bocadinho com os irmãos, começa-me a chamar do nome de todos eles. O podcast, o Avesso da Canção, isto também é uma coisa fora da música, não é? Outra plataforma, onde conversa com grandes nomes da música portuguesa sobre a arte da escrita de canções. Lança ainda um mini álbum de canções de embalar, também fruto da tua maternidade, não é? Com certeza. É super discreta, digo eu. Isto é tudo o que eu invento na minha cabeça, não sei se é verdade. Sim, eu acho uma querida, e vou saber hoje como cabe tanto talento numa pequena caravana.
que também já sei que gostas de ir. Gosto sim, em família. muito. Comigo, a maravilhosa e finalmente Luísa Sobral. Obrigada. Aqui. Obrigada por estares aqui. Obrigada. Desculpa, não estava a ler nada, que a letra estava mesmo pequenina. Tens que ter uma lupa. Exato, nem é que trazer os óculos, que ainda não estou... Não queres ceder, é isso? É, tipo... Acho que sou muito distraída, ainda não assumi que preciso mesmo, estás a ver? Sim. Já me disseram que também depois criam um hábito, não é? E não sei, eu vejo, eu acho que vejo mal, mas depois vou ao oftalmologista e ele diz que eu vejo bem e irrita-me já comentei para 3 oftalmologistas diferentes. A sério? Porque eu não vejo bem ao longe, mas eles dizem que sim. E depois eu digo, mas olha, mas eu às vezes estou numa rua com um amigo qualquer, ele vê, isso acontece mesmo com a minha equipa, eles veem o nome da rua e eu não consigo ver ele, então os seus amigos veem demasiado bem. Esta é a resposta, foi a resposta que ele me deu. Pronto, está bem. Não, mas eu não vejo bem, não estou a perceber. Tu estás a querer que eles... Tu sabes quando as crianças querem ver-se usar óculos? Sim. E depois já não os querem usar mais, não é? Mas pronto, é só o primeiro nessa fase. O meu é ao contrário, eu queria usar óculos e eles não me deixam. Olha, vamos ao Pinhal Novo. Como é que tu eras em miúda? Como é que era esse escape de Lisboa com os teus pais? Iam todos, primos e não sei o quê, que já lá estavam, não era? Sim, eles viviam lá. Nós, sim, vivemos sempre em Lisboa, íamos lá, eu não me lembro exatamente, depois isto é o que a minha mãe me contava, acho que íamos lá aos fins de semana, algumas vezes, para não estarmos fechados num apartamento em Lisboa, íamos para lá, depois acho que a minha mãe depositava lá nas férias e depois me ia buscar ao fim de meses, não sei. Típico, os nossos pais, porque eram 3 meses de exato, férias, não é? era e é, não é? E ainda é agora. É muito agora são férias. 2,5, não é? Mais ou menos. Não sei, mas parece-me é muito 6. tempo. E então minha mãe deixava-me lá, porque eu estava em casa da minha avó com os meus primos, ou ia para casa de uma tia minha também lá, que também tinha primos da minha idade e ficava lá com eles. Estávamos na piscina, em casa da minha avó, brincávamos. Só que depois eu era a mais nova dos meus primos mais velhos. E era sempre um bocado... Posta de parte. Posta de parte, mas de uma forma... imagina, nós brincávamos aos Baywatch, às Marés Vivas, não é? E eu era sempre a afogada. Eras a mais leve também. Depois, não era nada, eu era sempre bastante gordita. E depois faziam coisas tipo... Nós tínhamos lá um sítio que era a casinha das bonecas. E depois eles diziam, tinha 7 anos, e eles diziam, só entram pessoas acima de 18. Faziam imenso essas coisas, eram tão maus. Nós ainda hoje em dia gozamos com isso. Eu digo, vocês eram tão maus comigo. E depois eu chorava, era assim um drama. Sofre um bocado. Sim, porque eu depois era a mais velha dos mais novos, mas a verdade é que eles já eram depois do meu irmão, então já não davam tão bem com eles. Sim. Mas era muito giro, fazíamos imensas coisas, depois lembro que íamos cear sempre às escondidas da minha avó. E então foi muito giro a infância aí dávamos aí já muito havia bem. Música? Campávamos. É assim, música houve sempre em minha casa, porque o meu pai ouve muita música, o meu pai toca bateria, não é profissional, ele é antiquário, mas ele ouve muita música, então sempre ouve e nós sempre cantámos muito em casa. Teu pai toca bateria que era para não vos ouvir. Agora já percebi os bateristas. Exato, mas nós vivemos sempre no apartamento. Por isso, ele nunca tocou bateria. Só ele agora tem uma bateria, já há uns anos, mas foi só depois nós temos saído de casa até. Eletrónica, por isso ele toca com os fones e ninguém ouve. Exato. Mas, por isso houve sempre música, nós sempre cantámos, o meu pai sempre foi super rigoroso com a nossa afinação. Mas ele nunca foi profissional, nem nunca tocou em bandas, nem nunca nada? Sim, ele tocou, tipo, quando era novo ele chegou a tocar. Mas depois não, só ficou melómano e apaixonado mesmo por mais que tudo por rock, que até é um estilo de música que nós nem fazemos. Sim. Mas cantávamos muito, sempre. Nós temos vídeos, nós fazíamos uma viagem por ano em família. E temos vídeos, por exemplo, quando fomos a Israel, fomos lá a uma gruta e a minha mãe, o papel dela era filmar, porque ela não canta, o papel dela era sempre filmar, ela filmava e nós a fazer vozes na gruta, depois vinham os turistas e nós os 3 a fazer vozes na gruta. Então nós sempre tivemos essa coisa de cantar os 3 muito, e depois eu comecei a estudar guitarra aos 12. E aí foi quando eu comecei a escrever as minhas canções. O que é que sentiste? O que é que sentiste quando pegaste quando começaste a tocar e sentiste logo aquela coisa da composição? Eu gostava de cantar as canções, aquelas canções, o que eu sabia era aquelas de canções à volta da fogueira, estás a ver? Era, sei lá, Tracy Chapman, Sorry. Esse tipo de Dunas, essas canções. Pronto, eu também só sei os acordes das Dunas. Pronto, eu acho que toda a gente que passou pela nossa geração sabe os acordes das Dunas, não é? Mas eram essas canções que eu sabia para cantar com os meus amigos.
Mas depois eu ia sempre um bocado mais à frente, tipo, eu queria sempre conhecer mais canções, ia para a internet ouvir, aliás, na altura não, na altura eu ouvia aquela Rádio Cidade, aquela Cidade Days, e tinha um gravador, e quando começava a música que eu gostava, eu punha a cassete a gravar, e depois tentava sacar aquilo na guitarra, tipo, perceber os acordes que estavam por trás das canções. Tudo de ouvido, com um bocadinho de ouvido, das aulas. E eu acho que, mais que tudo de ouvido, e eu acho que isso ajuda muito, a coisa de começar pelo ouvido, em vez de começar logo pelas notas. Eu acho que isso ajuda muito. E então eu sacava as coisas que gostava. E depois comecei logo com vontade de, eu não sei bem como é que aquilo nasceu, mas a verdade é que eu pegava na guitarra e apetecia-me tentar escrever qualquer coisa minha. Nunca ninguém me disse para o fazer, e nem eu escrevia muito prosa na escola, porque quando eu entrevistei alguns escritores de canções, eles diziam que já na escola, quando escreviam textos, eram muito elogiados. Eu nem era assim tão elogiada pelos meus textos, é engraçado, ou seja, a escrita não veio antes da música. Veio primeiro a música e depois... Como consequência, exato. Mas a partir dos 12 anos eu comecei logo a escrever. Minha primeira canção foi sobre o meu divórcio, aos 12 anos. Sério? Foi inspirada naquela canção guarde as minhas cartas e... Não sei quem, já não lembro. Não me procure mais, sabes? Assim, essa canção foi inspirada nessa canção. Então era quase igual. Estava-te a deixar cantar um bocadinho mais, estás a ver? Estava a aproveitar já. Mas era inspirada nessa canção. Era tipo, também era dramática. Leva aos quadros e leva não sei o quê. Eu digo normalmente nos concertos que era uma mistura de Adriana Calcanhoto com Ágata. Podes ficar com. Exato, era um bocado a mistura das duas coisas. Essa foi a minha primeira canção e a partir daí foi uma ótima maneira de viver a adolescência, porque em vez de guardar as coisas para mim, aquelas raivas da adolescência, eu escrevia canções sobre aquilo. E chorava na mesma, no quarto, furiosa, com tipo o Natal, com a hipocrisia do Natal. Ia para o quarto e escrevia sobre a hipocrisia do Natal. Mas ao menos tinha um sítio para, não sei, para e tu fazer e o teu irmão catarse. faziam também juntos ou era cada um na sua? Não, eu não escrevia nada para o meu irmão. Na altura o meu irmão ou seja, ele adorava cantar, cantava super bem, ia para o quarto cantar Stevie Wonder durante horas, ou Ray Charles, ou pianistas cegos em geral. Mas ele tinha essa coisa e cantava muito, mas não sei, era sempre só uma diversão para ele, não escrevia para ele. Não! Eu depois às tantas, depois do Ídolos, quando eu participei no Ídolos, depois disso... Depois não falei disso, isso foi a tua primeira... Sim, quando tinha 16 anos. Sim. Isso foi antes de ir para os Estados Unidos. Sim. Portanto, fiquei isso não está na lugar, tua foi o primeiro biografia. Ídolos. Se não está lá na biografia. Pronto, aí fiquei em terceiro lugar. Eu tinha 16 anos e depois é que fui lá para os Estados Unidos. E nessa altura, depois do Ídolos, eu tinha algumas canções que queria gravar. Já tinha algumas canções feitas e fomos para um estúdio. Assim por piada, fui gravar e o meu irmão foi fazer as harmonias com uma voz ainda muito fininha, eu tinha a voz de menina. Antes da mudança. Exato, e então a minha mãe ainda tem essas canções e então está o meu irmão a fazer assim as harmonias lá por trás das minhas canções. E então sim, ele fazia isso, ele cantava comigo as minhas coisas, mas eu não escrevia para ele ainda, porque para ele a música só passou a ser assim uma coisa mesmo profissional, já um bocado mais tarde. Ele foi estudar psicologia e tudo. E só quando ele começou a querer fazer profissionalmente é que eu lhe escrevi a primeira música. Eu acho que estava tipo, não vou desperdiçar o meu talento, se não é isto que tu queres verdadeiramente. Exatamente. E então pronto, quando ele disse que era isso que queria fazer e começou obcecado com o Chet Baker, que é um cantor de jazz, trompetista também, então eu escrevi-lhe uma canção à Chet Baker. Pronto. Que giro. Como é que se chamava a canção, sabes? Não. Sim, eu acho que essa canção ainda está... Chama-se I Might Just Stay Away. Eu acho que essa canção entrou no primeiro disco dele depois. Que giro. Sim. Eu não sei porque eu tenho sempre a ideia que uma família com música, não sei se é porque encontram ali, é uma coisa que une muito, não é? Sim, muito, muito. Eu sempre me dei muito mal com o meu irmão. Nós dávamos sempre à chapada. Nós somos muito diferentes. E o que é normal em irmãos, não é? Sim, eu vejo agora nos meus filhos. Sim, dizem que até é bom sinal, porque senão há um bocado de cerimónia. Mas eu agora vejo isso nos meus filhos e penso, isto é karma. A minha mãe levou com isto o tempo inteiro, agora estou a levar igual. Mas pronto, mas nós dávamos super mal, estávamos sempre... E depois eu fui viver para os Estados Unidos com 16 anos. Logo a seguir ao Ídolos eu fui viver para os Estados Unidos.
Muito por isso, novinha. Muito nova, coitada da minha mãe. Agora também sofro um bocado a pensar no que ela 16 passou. anos é no instante, não é? E a única rapariga, éramos super próximas. Já tinha passado aquela fase chata da adolescência, onde finalmente gostava da minha mãe outra vez. Não é? Já estavas a voltar. Estava a voltar, agora adorava a minha mãe e de repente, pum, vou-me embora. E isso aproximou-me imenso do meu irmão, porque de repente percebemos que até gostávamos um do outro. E pronto, e tivemos saudades um do outro. E a música foi uma coisa que nos uniu muito e que ainda nos une muito. Ainda ontem ele me ligou a dizer que tinha estado na casa de um amigo dele e que estavam a cantar uma canção minha e que choraram todos. Ou seja, é uma coisa que nos une mesmo muito. E é uma comunhão realmente. Nós cantamos juntos desde sempre. Nós fazemos agora uns concertos juntos. Temos um concerto montado juntos que já fizemos alguns. E é muito giro, vamos contando a história da nossa vida através das canções e vamos cantando. E é mesmo muito bonito porque... Quero ir, quando é que é? Depois tens de deixar datas. Está bem. Se fizermos outra vez, depois convite. Mas nós, é muito bonito porque como estamos tão habituados a cantar juntos, nós nem precisamos olhar um para o outro. Sim. Nós sabemos exatamente quando é que o outro vai terminar a frase, se o outro vai para a harmonia ou fica na voz principal. Já está uma coisa que tão dinâmico, tão orgânico. Isso não acontece com mais ninguém porque nós temos esta vida inteira a cantar juntos. Sim. Conhecemos as respirações um do outro. Isso não acontece nunca com mais ninguém. É mesmo uma comunhão muito grande. Que não há ninguém que se conheça tão bem como os irmãos. Nem sequer os pais conhecem tão bem os filhos, porque os irmãos partilham o mesmo espaço, às vezes dormem no mesmo quarto. Sim, mas também, sim, isso é engraçado. Mas também no dia ali uma coisa muito interessante sobre isso. Sobre não necessariamente os irmãos, mas sobre os pais, quando nós às vezes dizemos como é que eles são irmãos e são tão diferentes com os mesmos pais, e no outro dia estava a ouvir... Porque há irmãos, porque há... Sim, e no outro dia estava a ouvir um psicólogo a dizer uma coisa muito interessante, que é os filhos dos mesmos pais não têm os mesmos pais, necessariamente, ou seja, são dos mesmos pais, não é? Tipo o Zé e a Maria. Exato. Mas não são... Vêm em alturas diferentes. Exato, só o facto... Exato, tem a ver com... Vêm em alturas diferentes da vida do casal. Não é? Tem irmãos mais novos, mais velhos. Isso ou não têm. Depois, obviamente, a parte do seu ambiente. Tem colegas de sala diferentes, professores diferentes. Personalidades. E depois ainda a personalidade daquela criança. Então, nunca podemos achar que os mesmos pais dariam filhos iguais. Isso, e quem tem filhos, não é? Eu olho para os meus filhos, não têm, tipo, são tão diferentes uns dos outros. São 3 e são completamente diferentes os 3. Mas eu acho que há características mais ou menos típicas, por exemplo, de um primeiro filho. Sim. E dos do meio, por exemplo. E dos do meio. Eu acho que e do último filho. Eu acho que há características, por exemplo, o primeiro filho, em geral, é sempre... mais sério, mais responsável, exato, e é mais calmo, não sei, é verdade, não são todos assim. Olha, com a minha corresponde. Pronto, eu acho que muitas vezes isso acontece, eles sentem imensa responsabilidade. Sim. Os outros já não sentem responsabilidade nenhuma. E eu acho também, os pais também se calhar põem mais responsabilidade. Claro, e nós experimentamos tudo neles. Eu sei que o meu filho fazia aulas de tudo com ele. Era aulas de música para bebês, aulas de não sei o quê, aulas de não sei o quê. O segundo é tipo... Tira-me da cama! Claro, não, e cada vez pior, não é? Sim, este agora, eu às vezes já nem sei onde é que ele anda em casa, já andamos tipo, onde é que está o Salvador? Tudo à procura dele, ele lá foi, não sei a vida dele. É Salvador como o teu irmão. E como o meu pai, como o meu avô. Pai. Ai, que giro. É o nome de família, Mas pronto, entretanto continuei a andar, mas isso por causa do meu irmão, sim. Mas então sim, a música depois uniu-nos muito e ainda nos une. É a coisa que mais nos une, eu acho. Sim. E é mesmo, isso é uma comunhão muito forte e muito bonita. E também estávamos a falar de ter filhos e, por exemplo, hoje em dia tu deves ver isso com as redes sociais e com os telefones e com a música, pelo menos enquanto estás na música, não é? Quando estás a cantar ali, não estás nisso. Não, é um tempo que não estás a perder. Sim, mas é verdade, mas hoje em dia também eu estou a fazer um esforço para não ser completamente contra essas coisas, porque eu passei uma fase em que era completamente contra as redes sociais e odiava aquilo e pensava, eu não tenho que fazer isto, e depois cheguei a outra fase em que percebi, não, eu tenho de fazer isto, porque nós vivemos num mundo em que agora tenho de fazer isto, e então estar em paz com isso e perceber que tipo de conteúdos é que eu quero, porque, por exemplo, eu não quero partilhar os meus filhos e às vezes partilhem coisas da quinta, mas sempre sem se ver a cara deles, porque eu não quero que as pessoas saibam quem é que eles são. Sim. Quero manter o anonimato. Sim. Até eles decidirem. Até eles decidirem se querem ou não.
Não julgo quem o faz, agora eu não quero fazer. Claro. E então, então é tentar perceber quem é que eu então posso ser, porque eu depois comecei a ser muito séria para as pessoas. Eu percebi que as pessoas achavam que eu era muito séria, que não sei, que era que mais nada fechada, mais fechada, nada é impressionante, porque depois não tem nada a ver com o que eu sou. E de repente isso me fazia-me ficar um bocado triste que as pessoas achassem que eu era assim tão séria. Eu sempre fui a palhaça do meu grupo. Isso? Mas diziam-te? Sim, eu lembro uma vez trabalhei com uma rapariga das redes sociais. Eu já trabalhei com algumas pessoas das redes sociais e nunca deu certo, porque a verdade é que nós temos que perceber o conteúdo que nós queremos fazer. É difícil ter alguém a fazer essa parte, é mesmo. Sim. E pronto, e ela dizia-me, sabes que os meus amigos, porque ela era muito mais nova que eu, ela dizia, toda a gente acha que tu és assim muito séria, muito... Eu fui percebendo isso, porque, por exemplo, eu nos meus concertos digo imensas piadas e conto histórias, e as pessoas vinham no fim e diziam, que engraçado, eu não sabia que tu tinhas este sentido de humor. Porque eu não falo nas redes sociais, não é? As pessoas... E então eu mostro sempre... mostravas, se calhar, na televisão, e na televisão não dá assim tanto tempo a uma pessoa ter graça, não é? Exato, e quando eu apareci mais na se calhar é mais os nervos vão... Sim, eu acho que acabo por tentar, não sei, acabo por tentar passar as mensagens que eu quero passar. Sim. E isso sobrepõe-se às vezes só à minha personalidade natural. Sim. Exato. E então como é que é possível? Sempre fui a palhaça do meu grupo, sempre, e de repente, para as pessoas que não me conhecem, eu sou super séria, é engraçado. Não é nada engraçado, porque eu não gosto nada disso. E então comecei a tentar encontrar uma maneira de através das redes, sim, e de mostrar outras coisas que eu gosto de uma forma leve, sem ser, e pronto, não sei, estou nesse processo de tentar fazer as pazes com estas coisas, mas o que eu acho é que às vezes a música é um bocado contaminada, como estavas a dizer há bocado, de passar da música não passarmos tanto tempo com isso. Eu acho que às vezes não, porque imagina, eu agora dou um concerto e as pessoas estão todas de telemóvel na mão, na mesma. As pessoas já não vivem muito os momentos. Sim, então tem que ter uma... Tem que estar sempre a filmar, e depois para quê? Senão o som não é uma existe. Porcaria. O som fica uma porcaria quando mas também se calhar tens que levar para o outro lado. Tens que levar para o outro lado, que é assim, estão a gostar, senão não estavam a filmar. Mas estão a gostar, larga o telefone e desfrutem. Pois. Eu no outro dia tive a pior de todas, que foi na Lituânia, quando fui tocar na Lituânia. Na primeira fila estava um pai que deu o telefone à filha durante o concerto e ela para ela ver desenhos animados. Sim, estás a ver, é isso é triste. Mas tipo, e que tal ensinar a miúda a ver um concerto? Sim. Não vai, por favor, tipo, não vai ser uma tortura, e se for, olha, paciência, uma vez. Agora ensina a ver desenhos animados durante que falta de respeito é esta com a arte, não é? Sim. Tipo, com o artista com a pessoa que está ali, eu não queria faz lembrar foi o concerto inteiro. Faz lembrar os pianistas de bares. Eu tenho uma pena, acho uma coisa, as pessoas estão todas a jantar e não sei o que faz-me... Eu já fiz isso, eu em Nova Iorque fiz isso durante algum tempo. Faz-me imensa pena, fico mesmo triste. Mas não tenhas pena. E bate palmas, tipo, sozinha, estás a ver? Porque... Mas não tenhas muita pena, porque assim, há uma coisa que eu pensava, eu cantei há algum tempo em restaurantes em Nova Iorque, assim, onde as pessoas empurravam-me para ir à casa de banho. Só me fez bem, na verdade, porque eu explorei imensas... Primeiro, o ego fica no sítio certo. E depois... tens a oportunidade ali de estar a tocar com músicos bons e explorar coisas, experimentar. Pronto. E és tipo quase invisível. Só estás ali com o som. Sim, mas há uma coisa que é importante perceber, que é, eu quando vou jantar fora, uma vez por semana com o meu marido. Temos o nosso dia de jantar fora, o nosso dia romântico. Certo. O meu é uma por mês, tu estás melhor do que eu. Olha, mas para mim, os meus pais iam uma vez por semana e eu, funcionou a relação, então eu quero fazer igual. Então, vou sempre às quintas-feiras jantar fora com ele. E se vou para um sítio que tem alguém a tocar, eu penso, eu não vim a um concerto. E eu sou música, atenção, mas eu penso, eu não vim a um concerto, eu vim jantar fora com o meu marido. Eu quero conversar com ele. Sim. Esta pessoa está aqui a tocar. Ou seja, eu, enquanto música, e que já fez aquilo, eu sei perfeitamente, aquelas pessoas têm o direito, estão ali, se calhar, imagina, há pessoas que nem sequer têm dinheiro para estar sempre a jantar fora, então escolhem um dia para ir jantar fora, para conversar com a pessoa com quem então, não têm que estar a fazer cerimónia com a pessoa que está a tocar a música e a bater palmas. Quando estavas do outro lado não sentias essa... Não sentia, porque eu pensava isso. Aquela pessoa está a jantar fora com o seu amigo que não vê há 10 anos, tem o direito de estar a conversar com ele e não estar a olhar para mim e a bater palmas. Certo. Eu fui imposta a esta pessoa. Não é a mesma coisa que ir a um concerto, pagar um bilhete. Aí sim, aí eu vou a um concerto, é importante que respeite a pessoa que está a fazer música e que ouça. Agora, eu vou a um restaurante, eu vou para estar com a pessoa que está à minha frente e para comer. Tipo, eu não vou para ouvir música. Aquela pessoa foi-me imposta ali. Ou seja, acho bom de se calhar bater palmas no fim, mas eu não tenho que me calar e estar a ouvir. Por isso, enquanto música digo-te, não te sintas mal.
Tipo, aquela pessoa sabe que está a fazer música de fundo. E não há nada de errado nisso, é super legítimo. Até está a ganhar o seu dinheiro. Pronto, é devia legítimo. ser um rádio, não é? Sim, é legítimo, está a fazer e pode estar a explorar as suas coisas e experimentar canções novas e tá. Ou seja, não te sintas mal com isso. Eu, enquanto pessoa que esteve do outro lado, acho que não. Mas em relação também à criança que estava a ver no teu espetáculo o telefone, é porque aquilo está, eu acho que hoje em dia está tão criado para aquele prazer, não é? As pessoas, as endorfinas, não é? Já está provado quando estás nas redes sociais, a dopamina sobe-te, não sei o quê, e ficas tipo ali num limbo que não sentes nada, não estás a sentir nada, estás só. Sim. Uma dormência, não é? E aquilo é um vício, esse estado é um vício, e as crianças, tu fizeres esse, consegues ver, e os adultos também, consegues hoje em dia ver lindamente que o adulto está ali completamente sem sentir nada, que faz impressão. Sim, e faz muita confusão a crianças muito pequenas, tipo, pôr-se um telemóvel a uma criança de 2 anos para ver desenhos animados ou isso faz muita confusão. Eu não, mas pronto, lá está. Eu acho que também vivemos uma fase em que a maternidade é muito julgada sempre. Certo. E acho que cada um deve fazer aquilo que sentir. Tu não queres para ti, não é? Eu não quero para mim. Exato. Mas acho que cada um deve fazer aquilo também que está certo para si. Claro. Tipo, não... Se for a única forma de jantarem um com o outro. E às vezes uma pessoa está muito cansada e paciência, ou seja, não... Mas pronto, eu acho que cada um deve seguir as suas regras. Por exemplo, nos restaurantes, eu sou contra isso para a minha família, porque eu acho que é importante os miúdos habituarem-se a estar à mesa e a conversar connosco e nós a esperarem, só há coisas boas, o estar à mesa é uma aula ir com eles gigante. ao restaurante é horrível. Eu normalmente tento não ir porque é caro e porque... São 4? São 4. E porque acabo sem... Uma vez lembro-me de ir com o meu marido e com eles todos e de repente no fim eu perguntei-lhe: estava bom o que tu comeste? E ele disse: não sei, não me lembro o que é que eu comi. Certo. Sim, estás ali em... Uma pessoa enfia coisas na boca assim, só para despachar, e eles estão ali aos... E depois de repente sentam-se e dizem assim: quando é que vem a minha comida? E eu tipo: amor, tu acabaste de pedir. Olha para as pessoas à tua volta. Está a fazer, demora tempo. Mas também fazem isso. Vem, não sei o quê. E eu já estou farta daquilo, depois o outro tenta saltar da cadeira e o outro não sei o quê. Começam à bulha. Não, é péssimo. Ir a restaurantes com crianças não dá. Mas a única coisa que eu penso é que, por exemplo, hoje em dia as famílias estão muito sozinhas, vivem todas sem apoio, não é? Se calhar nós temos a mãe, o pai, não sei se há uma coisa, uma empregada ou qualquer coisa, e há muita gente, e às vezes eu também já senti isso, que é: não tenho ninguém com quem deixar, então às vezes pronto, antes ir do que não fazer nada, portanto é assim aquele pratos de vez em quando é bom até para eles saberem estar num sítio daqueles. Sim. Agora nós vamos sair de lá arrependidos, sabemos, cansados, não é? Mas pronto, mas e mais pobres. E mais pobres, exatamente. De espírito também. E os teus filhos também já estão na música? Então, ainda por acaso eles estão no conservatório. Nós vivemos ali perto do conservatório de Sintra e eles fazem sempre faço aulas para bebés com a mais pequena. Ela agora já passou para a iniciação musical, agora vou começar a fazer aulas para bebés com o bebê mesmo, com o Salvador. Giro. Nem sabia que isso existia. Sim, tem aulas para bebés, são giras. Que giro. E então agora vou começar a fazer com ele. Depois ela já passou para a iniciação musical, os outros 2 já estão na iniciação musical. E este ano o meu filho vai começar o baixo, que ele quer tocar baixo, e ela vai começar piano. Então já estás a ver aí uns talentos. Mas eles estão sempre fazem concertos a toda a hora lá em casa. Sim, também. A toda a hora, lá na salinha da música, sempre fazem bilhetes e depois dizem... E depois no outro dia, quando vão lá amigos nossos, coitados, têm sempre que levar com um concerto. E eu não sou nada daquelas mães de tipo: olha os meus filhos. Sim, são eles. Até porque claramente nesta fase ainda não é espetacular, não é? E então, mas pronto, então eles no outro dia foram lá uns amigos nossos a almoçar e eles fizeram assim uns bilhetes e depois veio à mesa e disse assim: mãe, depois diz assim: olhem, ouvi dizer que há um concerto, dizia ela. E então eu tipo: olhem, ouvi dizer que há um concerto a seguir ao almoço. E então fomos todos para a salinha da música, sentarmos lá. Eu também fazia, eu e os meus primos fazíamos sempre isso. Nós também fazíamos teatrinhos e coisas. Metiam-nos numa sala, não é? Depois nós preparávamos, era para almoçarem sossegados. Mas é espetacular. Não é? Mas isso é super tirávamos criativo. para a garagem da minha avó, ficávamos lá todos
e depois no fim, claro, tínhamos que fazer uma apresentação, apresentar o que... Bom, mas isso é tão giro. Eles ganhavam tempo, claro, para almoçar sossegados. Mas é o que nós fazemos, eles ensaiam, eles demoram muito pouco tempo a ensaiar, é um bocado chato. E depois, os miúdos que vêm, que não são lá de casa, ficam super entusiasmados com aquela sala, não é? Porque eu tenho para aí 10 guitarras ali, o piano, um xilofone, uma harpa, então ficam malucos, os miúdos não estão habituados a estar numa casa com instrumentos. Isso deve ser muito meus amigos. De ver também. Sim, então eles vêm para lá, ficam todos malucos e começam, e pronto, depois fazem qualquer coisa para nós. A minha filha, ela é muito musical, eu acho, e ela ontem, por exemplo, anteontem, já não sei, ensinei-lhe a fazer um mi maior na guitarra, e depois ela disse, vou só ensaiar um bocadinho, depois vais ver o concerto. E eu, está bem, passado 2 segundos, ela já está. E eu, Rosa, mas tu tens que ensaiar um bocadinho, as coisas demoram tempo. E ela, não mãe, eu gosto de improvisar as canções, disse ela. E eu, ok. Então ela começou a tocar e cantou-me uma canção toda improvisada por ela. Uau. Sobre, é assim, até um bocado estranho o assunto, é tipo, não precisas de fingir as coisas que não estão no teu corpo, porque as coisas, tudo o que tu precisas pertence ao teu corpo. E eu, o quê? Okay. Isso é muito profundo. Tem 5 anos. Não é sobre o divórcio. Não, mas é assim um bocado estranho. E ela, mãe, aquela canção do corpo, e eu, ok. E então pronto, espetáculo, e ela isso é muito filosófico. E é sempre super afinada, tipo, ela vai tocando a música e acerta lá nas notas todas, mas eu não quero também pôr muita pressão. Sim. Porque o meu irmão diz uma coisa que tem razão, que é, nós adoramos música e não tínhamos pais músicos, ou seja, nós adoramos músicas porque o meu pai adora música, não é porque o meu pai é músico. E então ele passou-nos a paixão pela música, e às vezes mais vale isso. Eu agora comprei uma guitarra para o meu filho, assim mesmo de criança, que é mais fácil para aprender os acordes. E às vezes sinto que insisto um bocado, tipo, não praticaste ainda, tipo, vai só tentar fazer aquele acorde que eu te ensinei para conseguires tocar aquela música. E estou a insistir ali um bocado e não é muito natural, tipo, sou eu a insistir, mas ele também é super afinado, não era. E agora é muito afinadinho. Okay. Eu gostava que eles fossem pelo menos afinados, porque ouvir a cantar desafinado em casa já basta o meu marido. Ali, tipo... Basta o meu marido, que é super desafinado, está proibido de cantar. Está proibido de cantar. Nem no duche. Nem no duche. Ele adora ainda por cima, mas está proibidíssimo. Como é que tu consegues com os 4 filhos? É no teu refúgio, não é só assim? Mas deves ter passado por, sei lá, momentos de secura, secura criativa, não é? Ou não, ou também te dava, tu fizeste aquela coisa muito gira da gravidez, sim. Que foi a tua mãe que te filmou, e depois o teu irmão, eu vi-te um comentário do teu irmão a dizer, eu também filmei. Eu não me lembro nada, e o meu marido também me disse, também filmei, afinal todos filmaram. Que tu ias fazendo a evolução da barriga, e depois lançaste a música para a tua filha. Esse era para o meu primeiro filho. Para o teu primeiro filho, exatamente. Ainda tinha tempo. Sim. Depois a partir daí, como é que foi? Imagina, eu como escrevo desde os 12 anos, escrever é mesmo uma coisa que tu também escreves, não é? Escrever é uma coisa que se treina. Olha, por falar nisso, o teu livro... O Socorro Sua Mãe. Esse livro ajudou-me imenso no meu primeiro filho. Era tipo porque é muito prático. Eu adoro a forma como não tem julgamento nenhum, como é tipo, para quem quer dar de mamar, para quem não quer dar de mamar. Pois. É espetacular isso. Porque, sim, eu acho que quando eu lancei só havia livros de médicos, não é? E eu disse, então, mas agora vamos de uma perspectiva de uma mãe que não sabe nada. É espetacular, é mesmo prático. Pois eu lembro que tem tudo, tipo, se tu queres congelar o leite, as dosagens, não sei o quê. Não fazia ideia que tinhas lido. Sim, alguém me emprestou, depois ficou lá em casa, depois eu ainda aconselhei imensas pessoas, porque eu sinto mesmo isso, que é tipo, é daqueles livros para tu ires ver coisas. Eu gostei mesmo imenso. E ajudou-me muito no primeiro, porque eu primeiro quis ler tudo o que havia para ler. Foi a coisa que eu mais estudei, foi para ser mãe. É sério. E depois então percebi que o instinto é realmente quase mais... Essas coisas práticas são super importantes, mas que é importante também ouvir o instinto, não é? Sim. Mas pronto, mas em relação ao tempo, eu acho que quando escrever canções é uma coisa que se pratica. E eu, como escrevo canções desde os 12 anos, eu já sou muito, muito rápida a fazê-lo. E se eu consigo entrar muito rápido naquele sítio onde eu quero entrar para escrever uma canção, e tornei-me ainda mais rápida com a maternidade porque tenho pouco tempo. E okay. Então, imagina, só para tu veres, vou-te dar um exemplo de ontem. Eu ontem tinha uma reunião com um cantor que eu vou produzir agora, e ele pediu-me para lhe escrever já lhe tinha escrito uma canção, mas ele pediu-me para escrever uma moda alentejana. E eu, na noite antes, estive com a minha filha, quando ela estava a cantar a canção do corpo e não sei o quê, e ela nunca mais ia para a cama, mas eu estava tão fascinada com aquela exploração dela musical, que deixei a ficar ali quase até às 10 da noite.
E eu tinha que escrever a canção para ele, que tinha a reunião no dia seguinte e eu ainda não tinha escrito nada. Sim. E então fiquei ali, fui lá a dormir, pá, às 10, e ainda fui tentar escrever alguma coisa, não saiu nada porque já estava muito cansada. No dia a seguir acordei, tinha a reunião às 10h30 e escrevi a canção entre as 9 e as 10. Ou seja, não é que isso seja espetacular, porque quando tu ouves uma canção, não interessa o tempo que demoraste a escrevê-la. Sim. O que eu quero dizer é que eu já me treinei para me focar muito em pouco tempo. E é assim que eu faço as coisas, porque é assim que eu consigo fazer. Tipo, eu só tenho esse tempo. E tu continuas a primeira música, depois a letra? Não, eu faço sempre tudo ao mesmo tempo. Faço tudo ao mesmo tempo. Às vezes depois tento melhorar o poema. Mas quando já terminei. Entras assim numa bolha, ficas assim. Sim, e quando estou a escrever para outra pessoa, ouço a voz dessa pessoa, penso onde é que aquela voz irá. E ela diz tipo assim, queres escrever sobre isto? Depende das pessoas. Okay. Por exemplo, deixa-me pensar, a última canção, eu escrevi para uma fadista agora, entreguei-lhe a canção semana passada, também. Não te custa isso? Essa, o que escrever para... Entregar? Não, porque eu escrevo para elas a mim não me ficam bem, ela é super fadista a canção, tipo... Não me serve. Há muito poucas canções que eu tenho escrito para alguém, aliás, acho que só talvez uma. Queria ficar com arrependo de uma que escrevi agora para que não digo. Estavas quase a dizer. Digo, porque o meu pai diz sempre, tu dás as tuas melhores canções aos outros. É isso, arrependo. Mas está muito bem cantada, ou seja, e eu posso gravar mais tarde, não há problema nenhum. Mas, por exemplo, escrevi para uma fadista, para a Terezinha Landeira, agora há uma semana, e lá está, também ia de férias e escrevi na noite antes de ir de férias, porque eu sabia que de férias não ia conseguir escrever. E aquela, a noite antes de ir de férias já é caótica. Mas já estava tudo organizado. Mas escrevi nessa noite antes de ir. E ela disse-me, não sei se posso dizer, mas pronto, mas ela disse-me, vou dividir o meu disco em 2 partes e não sei o quê. E eu disse, mas tens algum assunto em específico? Ela, não tenho. E então eu escrevi a canção sobre as 2 partes do disco. Achei isso interessante. E então escrevi sobre o fado, pronto, apeteceu-me escrever um fado sobre fado, eu sei que há imensos fados sobre fado, mas aquela ideia de dividir o disco em 2 e o que é que cada um significa, cada parte, achei interessante para... Por isso, às vezes dizem... E pensas muito, pensas muito, isso naquele momento vem tudo. Tipo. Não me vem tudo, vem-me um início. Tipo, ali vem-me logo a primeira frase. Vieram uns acordes, por acaso os acordes vieram quando eu estava num concerto em Espanha, no último concerto que demos em Espanha agora, eu estava assim a tocar e de repente era ensaio de som e eu gravei só com o telemóvel e depois fui fazer o ensaio. E depois, quando cheguei a casa, pensei, deixa eu ouvir aquilo e ver se é interessante, se dá para pegar. Vieram só assim uns 4 acordes. E depois peguei e comecei e saiu uma frase. Depois a partir dessa frase saiu a canção toda. E essa saiu-me, pai, em... lembro-me de chamar o meu marido, eu chamo sempre o meu marido para ir ouvir, ainda se ele adora fado. Mas ele não consegue ver se está desafinado ou não, está. Não, ele é super crítico, ele é muito sensível, ele é desafinado, mas ele é muito, consegue. Mas ele é muito crítico e muito sensível. E ficou cada vez mais crítico com os anos que passou comigo, está cada vez mais, vai a concertos e tem opiniões tipo, formadíssimas e muito e opiniões, eu concordo com a maior parte delas, ou seja, às vezes ele vai e diz, ele devia ter trocado a canção do Encore, devia ter feito a outra, não sei o que, eu olha para ele, e mesmo nos meus concertos ele diz, vai e diz, olha, eu acho que não devias fazer tantas canções no Encore, ou então trocar aquela, ou então devias começar com outra canção, não sei o que, e ele tem mesmo também já passou muito tempo comigo, é como eu saber de cães agora, não é? Também já sei. Porque ele tem uma... Sim, ele é treinador e tem um hotel. Um hotel de cães. E eu já fui aprendendo, não é? Reforço positivo e essas coisas todas, também já sei imensas coisas sobre cães. Pronto, vamos aprendendo um com o outro. Esse momento é mágico, não é? Esse momento em que de repente, não sei, esse momento do criar, de repente, que quando sai, sim, deve ser tipo uma coisa incrível. Para mim é bastante mágico o terminar a canção e estar muito feliz com ela e sentir que ela está mesmo terminada. E depois gravo-a e depois vou dormir e no dia seguinte de manhã a primeira coisa que eu faço é ouvi-la outra vez, para ver se ainda gosto. Porque eu tenho que passar o teste do sono. E já algumas vezes não gostaste? Algumas vezes não gostei de algumas palavras ou de alguma parte que podia ir para outro sítio. Em geral, quando eu sinto que ela está terminada, ela está mesmo terminada. Quando eu fico com dúvidas, também às vezes vou matutar para a cama. Olha, matutar também é uma palavra que eu gosto. Vou para a cama com aquela frase que me está a irritar e que está ali, olha, tipo ele. Exato, a ressonar. Deve estar a pensar aqui numa frase de canção.
E vou pensar naquela frase, vou dormir e vou ficar ali a pensar, e porque aquela fase do sono, do REM, aquela fase em que estamos a adormecer, é perfeita para desbloquear questões criativas, porque nós já estamos sem aquelas... sem julgamento. Exatamente. E então essa fase, ou a fase de acordar antes de te mexeres muito, essas são fases muito boas para desbloquear alguma coisa. Então eu levo as minhas frases para a cama. Que giro. Dormes, o meu marido sobre ela. E as minhas frases. São 3 na cama. Exatamente. Às vezes mais, não é? Depende das frases que eu tenho para desbloquear. É um farrobadão. Exato. E durante tu já há muito tempo que estás nisto, tiveste com certeza altos e baixos. Já alguma vez quiseste desistir? Não, desistir não. Nunca desistias da música, não é? Não, é engraçado. No outro dia recebi uma mensagem de uma rapariga que me dizia, por acaso tenho que lhe responder ainda. Mas uma mensagem... acontece isso tanto. Vou responder aqui agora. Exato. Não, mas eu percebi pela mensagem dela que ela estava desmotivada e que me perguntava se eu tinha pensado em desistir alguma vez e se ela o deveria fazer. Eu acho que ela estava com essas questões. Uhum. E eu o que lhe queria responder, e que lhe tenho que responder ainda é: nós podemos até desistir da música, mas ela nunca desiste de nós. A música, se nós realmente somos apaixonados por aquilo que fazemos, a música é uma coisa que vive em nós. Sim. Eu acho que hoje em dia, também com a visibilidade que as pessoas têm, com muita facilidade tem-se visibilidade, não é? Uhum. E com essa visibilidade as pessoas confundem um bocadinho o que é o sucesso. Sim, e a fama com a paixão. Certo. Eu continuaria a fazer música toda a minha vida, mesmo que ninguém a quisesse ouvir. Eu tenho essa certeza. Eu continuaria sempre a tocar, mesmo que ninguém quisesse ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Ou seja, isto é uma necessidade. Nasce dessa necessidade de expor e de pôr cá fora aquilo que eu sinto. E por isso, por mais que ninguém quisesse ouvir, seria sempre parte de mim. Por isso eu acho que... então, sim, por exemplo, agora há pouco tempo passei uma fase assim, em que estava bastante insegura. E é muito raro para mim, não que eu seja... Porque também há outra coisa que se confunde, é a prepotência com a segurança. Eu sou bastante segura nas minhas capacidades e nas minhas incapacidades. Eu sei bastante bem aquilo que não consigo fazer. Tipo, ou aquilo que ainda não consigo fazer. Exato. Pronto. Mas passei uma fase de insegurança e aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido, que foi, antes de entrar em palco, pensar: eu não vou ser capaz de fazer, eu não sou capaz de fazer isto, eu não sei fazer isto. Uma coisa que fizeste sempre, durante só 15 fiz anos. isto. Sim. Não, e eu sempre amei estar no palco. Mas porquê é que veio? Foram questões profissionais, foram algumas mudanças de pessoas que trabalham comigo. Sim. E que te deixaram mais insegura. E que me deixaram muito insegura. Naquele momento. Sim. E eu lembro-me nesse concerto, estava atrás, que nós estávamos à espera para entrar, e eu estava dentro de uma igreja, porque o concerto era à frente da igreja. E eu estava, que é um bocado engraçado até eu estar a ter estes pensamentos todos na casa do Senhor. Exato. E então eu estava na casa do Senhor, atrás da porta, e ia pensar: eu não sei fazer isto, eu não vou ser capaz. Tive ali aquele momento. Mas como eu sou uma pessoa muito mais racional do que emotiva, em geral, depois pensei: não, eu sou capaz e vou fazer isto muito bem. Tipo, pensei assim. Mas deste logo a volta. O que eu posso fazer? Tipo, eu não podia esperar muito tempo. Eles estavam a tocar e eu tinha que entrar. E então tive ali aquele tempo em que pensei: não, eu vou fazer um grande concerto. Eu tenho que fazer um grande concerto, porque eu tenho que dar a volta a isto. Não posso ficar... Porque se eu entro aqui, tipo, é só a descer. Tipo, não posso permitir-me isto. E porque eu não sou dada a essas coisas também. Graças a Deus, não sou dada a sentir-me triste. Sou dada, eu acho que também um bocado pela religião católica, aquela coisa da culpa, não é? Tipo, não posso estar triste. A minha vida é tão boa, não posso estar triste. E então eu acho também um bocado ligada a isso, mas tenho que dar a volta. Tenho que estar agradecida pelo que... E fui com um bocado uma raiva, mas que se transformou em energia e foi espetacular. E eu no fim estava, e o meu técnico de som disse assim: bolas, tens de estar irritada mais vezes. Foi muito bom, tens de estar irritada mais vezes. E eu fiquei contente. Porque realmente eu dei aquela energia ao público parecia que era tipo o último concerto da minha vida, porque eu tinha que provar a mim própria que eu era capaz de fazer aquilo. Incrível. E isso aconteceu-me agora... Ao fim de 15 anos de sentir que era capaz de fazer isto. Mas eu tenho imensas vezes que acho que não sou capaz de fazer coisas, só que isso só me tira para a frente. Tipo, para... Consegues transformar, não é? Consegues transformar. Por exemplo, agora comecei a escrever um livro, um romance. E às vezes, pensava, porque eu leio muito, então pensava,
isto não é nada tão bom como as coisas que eu leio. Tipo, eu não sei se sou capaz de fazer isto. Depois pensei, é? Então vou tentar. Tipo, senão, o que pode acontecer? Ser uma porcaria. Pronto. Também não morro por causa disso, não é? Sim. E então estou-me a atirar para isso. Agora, sim, já tive alguns momentos de insegurança. Acho que é normal. Se eu não tivesse, era um bocado estranho. Mas vou tendo. Mas tenho conseguido superá-los. Sim. Se não fosses música, era atriz. Atriz? Sim. A sério? Sim, eu adoro teatro e fiz sempre teatro. E tenho giro. muita pena de ter largado o teatro também. Não fazia ideia. Sim, gosto muito, muito, muito. Não musical? Não, musical não gosto muito. Ou seja, não gosto de fazer. Ir ver, já fui ver alguns e gosto. Mas eu gosto muito de teatro, sem música. Música é num sítio, teatro é no outro. Gosto de não os misturar. Porque eu na música gosto de ser eu própria, no teatro gosto de ser outra pessoa. E isso tenho muitas saudades. Eu, quando vou ver peças, fico um bocado angustiada. Mas ainda nada está perdido. Não, eu comecei. O meu livro, o meu romance, era uma peça de teatro para eu fazer. Mas depois vou vir ao livro. Ainda vou fazer outra peça. Exato. Porque aí ninguém pode escolher a pessoa que me escolha a mim própria, não é? Não tenho que passar por audições. Exatamente, está feito. Exato. Olha, e vamos só aqui passar um bocadinho à caravana, porque eu sei que tu já foste com 4 filhos. Não fui com 4 ainda. Com quanto? 3? Só fui com 3. Fui com 3, com 2. Fui com 3 e com 2. Fomos 3 vezes. 3 férias, 3 anos. Fomos uma vez uma vez fomos fazer, foi muito giro essa vez, a minha filha tinha 2 meses e fomos fazer as praias fluviais. Fomos até ao Gerês e fomos por dentro, fomos às praias fluviais de Braga, que são maravilhosas. Fomos andando assim por essas praias, porque eu não as conhecia. Sem rumo, tipo assim... Assim, eu não gosto de viajar com coisas marcadas. Em geral, com crianças normalmente tem que se fazer um bocado, não é? Mas como na caravana não é preciso. Fui só com uma aplicação que me recomendaram na altura. Para dormir mais segura, não é? Que tem duches sítios e não sei o quê. Não. Não? Era, até prefiro não dormir em parques de campismo. Eu acho que a coisa mais bonita da caravana é mesmo poder dormir em sítios bonitos. Os parques de campismo em geral não são muito bonitos. Sim. E então essa aplicação é boa, é do Guia Michelin, acho eu. E tem sítios tem parques de campismo, mas também tem sítios bonitos onde podemos estacionar sem ninguém nos chatear. Sim. Pronto. E então tens essas opções e críticas de pessoas internacional, aquilo do mundo todo. E então íamos seguindo isso, íamos ficando assim em sítios a dormir. E fizemos essa vez até ao Gerês. Fomos fazendo essas praias lindas. Passámos por sítios mesmo bonitos que eu não conhecia. É lindo. E depois fomos outra vez, fizemos antes de nascer a minha terceira filha, ainda fomos fazer na Costa Alentejana também, ali antes do verão, foi tipo primavera, fizemos Costa Alentejana, não, foi Páscoa exatamente, fizemos a Costa Alentejana e depois fizemos com os 3 fomos até à Galiza. Foi engraçado, porque o meu objetivo era ir até à Galiza, passar alguns dias na Galiza. O que aconteceu? Foi quase não chegarmos à Galiza, porque é tanto tempo, a caravana, as grandes andam muito devagar, e eles não aguentam muito tempo de viagem, para além de que as crianças não têm noção nenhuma do que, a partir do momento que entram numa caravana, acham que estão numa casa e não num carro, não conseguem perceber a diferença. Não dá para sair. E então estão sempre a pedir coisas lá atrás. Quero comer não sei o quê, porque estão sentados ao lado de um frigorífico. E então perdem noção. E eu a ir lá para trás, a levantar-me, a ir lá para trás, a cair ali, que é perigosíssimo. Bem, aquilo também anda a 80. Mas a tentar ir lá buscar as coisas o tempo todo. Sim, acabou, já não vou dar mais nada. Mãe, estou cheia de sede. E eu aos trambolhões a ir lá para trás outra vez a buscar qualquer coisa. Exato. E então fomos até ao Gerês, mas passámos para aí 2 dias no Gerês. Foi assim o máximo. No Gerês, não na Galiza? Na Galiza. Depois viemos para baixo. Sim. Mas fomos por acaso, somos umas praias lindas na Galiza. Se adora ou se odeia, qual é a tua posição? Mas da caravana ou da Galiza? Caravana. Adoro. Adoras? É um bocado... Com filhos, estou a dizer em família, que dizem que... Sim, é cansativo. É muito intenso, não há nada mais intenso do que isto. Nós estamos com eles 24 horas no mesmo espaço, ou seja, é muito intenso, mas são memórias maravilhosas. Tipo, eles continuam a lembrar-se. Nós agora já não, o último ano, estes 2 anos não fomos, agora quero fazer outra vez, mas também tenho que arranjar uma maneira deles irem todos, pronto, tem que ser uma caravana grande. Agora por acaso descobri uma rapariga incrível que me aluga as caravanas, porque fiz uma reportagem para a Sábado com ela, com uma caravana, a tirar fotografias com uma caravana, porque era para aquelas viagens alternativas, então eu fiz uma reportagem com ela
e ela tem umas caravanas espetaculares porque eu antes alugava pela Indie Campers, mas não tem nada aquelas caravanas. Sim. Se calhar não é boa estar a dizer, mas são péssimas, têm colchões horríveis, uma pessoa dorme muito mal e não tem nada de utensílios, nada de nada. Esta rapariga é tudo espetacular, então vamos nessas. E pronto, agora não temos feito, mas é isso, é intenso, mas ao mesmo tempo estamos a preparar a refeição juntos, lavamos os pratos juntos. É mesmo estar em família, não é? É mesmo estar ali espetacular, isso é espetacular, e estamos a ver o pôr do sol em sítios bonitos e vamos todos deitar à mesma hora e eu depois normalmente fecho a cortininha, ligo a luz e fico a ler, mas é muito intenso e acabamos derreados, mas é muito especial. Sim, eu acho. Não é para toda a gente, pronto, claro. Se calhar nem toda a gente. Aliás, nós não conseguimos convencer nenhum amigo a fazer isto connosco, com filhos. Bora lá, vamos fazer aqui 2 caravanas. Nenhum. E depois tem que ser para pessoas que têm assim um bocado, por exemplo, eu não me importo nada de não tomar banho durante 2 dias. Sim. Pronto, compreendo. Que ela ninguém saber. Morre. Lava-se, ninguém assim, morre. Às vezes, paciência, exato. Até vou salgada a dormir. É-me indiferente. Eu não me importo até com essas coisas. Até a pele descansa um bocadinho. Sim, não me importo nada com essas coisas. Mas se calhar a maior parte dos meus amigos. E o cabelo e não sei o quê. Sim, essas coisas. Mas eu, por exemplo, faço o meu desporto a natação. Ou seja, eu problemas com o cabelo não tenho, senão não fazia natação. Sim. E então, pronto, há pessoas que não lidam muito bem com isso. Precisam mesmo do seu conforto, sim. Mas eu fiz um teste de gravidez numa caravana, ou seja... Que maravilha. Não me importo muito com essas coisas. Não, pronto. Lido bem com essa parte mais selvagem. Exato. Mas não é só caravanas, tu gostas de viajar, que eu já percebi que também vais agora não sei para onde, ou estás a pensar Sim, agora nós estamos a pensar. Eu gosto muito de viajar, os meus pais sempre viajaram connosco. Uma vez por ano nós íamos para algum lado assim no mundo. Isso foi, eu acho que foi a melhor coisa que os meus pais nos podiam ter dado. Porque também podiam, não é? Muita gente não pode. Meus pais tinham trabalhos que felizmente tinham bons ordenados e conseguiam viajar connosco, e então nós viajámos para imensos sítios à volta do mundo e fomos ver coisas maravilhosas. Fomos algumas vezes a Marrocos, que continua a ser um dos países que eu mais gosto. Sim, muito. A Israel, fomos ao Brasil, fomos à Islândia, fomos à Costa Rica, ao México. Ai, que giro. Fomos a muitos sítios diferentes. Nunca chegámos a ir para a Ásia, eu acho que, não sei, talvez eles não tivessem tanto interesse. A África sim, fomos a Moçambique também. E pronto, isso para mim foi espetacular. E eu agora gostava de começar a fazer isso com os miúdos. De começar a viajar assim com eles, porque eu acho que é mesmo uma boa maneira deles terem noção de, muitas vezes também, do quão privilegiados eles são. Não é? De outras realidades também. De outras realidades e de estarem bem em vários sítios, tipo, se sentirem, não terem muitas manias, porque as manias não ajudam nada na vida. Estarem muito fechados na sua bolha também. Sim, é bom e também. Aquelas coisas, não, eu só como não sei o quê, eu não gosto de verdes, eu não gosto de não sei o quê. Isso é chato. Depois vai lá e tem que comer gafanhotos e tem que comer... Exato, que vão para sítios assim, que descubram coisas diferentes para comer e descubram modos de vida diferentes. Eu acho que, não sei, para mim isso foi muito importante com a minha família, foi muito especial. Por isso eu gostava que eles também tivessem isso. E assim, eu viajo a trabalhar, não é? Mas eles normalmente não vão comigo. Só vão comigo enquanto eu estou a amamentar. Normalmente vão comigo até 1 ano. Ah, é? E, sim. Isso não é uma loucura. Quer dizer, é melhor. É um bocado loucura às vezes. Mas por outro lado, a ansiedade fica ali um bocadinho mais controlada do que estás longe. Não, e não consigo. Agora com este último, não vou deixar o meu marido com os 4, sim, com um bebê recém-nascido, não é? Tipo, mas ele é espetacular, mas calma. Mas quer dizer, se calhar há quem faça, não é? Prefira ir sozinho. Sim, não, aí tinha que arranjar outra ajuda. Mas eu prefiro, por exemplo, o que eu fazia era, ou vinha a minha mãe para fora e à minha mãe. Quando ela não tinha clientes lá no espaço dela, ela tem um espaço culinário, quando ela não tinha ninguém, ela ia comigo. Às vezes a Celeste, que trabalha lá em casa, ia comigo quando é em Portugal. E depois eu dava de mamar. Mas a gestão assim, houve uma vez a minha mãe no Porto, por acaso aí veio a minha mãe, no Porto eu tive que sair de palco para ir dar de mamar. Aconteceu. Mas normalmente... Tipo assim, esperem só um bocadinho, já volto. Sim, foi assim? Sim, mas não, o concerto não era só meu, era o desconcerto. Ou seja, estava lá os Ambus, o Miguel, então eles agarravam lá na coisa. O público não percebeu? Não, percebeu, eu disse, vou dar de mamar. Foi mesmo, assumido. Foi assumido. Mas porque estavam outras pessoas, claro. Se fosse o meu concerto só, eu não saía. Não vou, olha, esperem aí. Ficava a beber aos gritos? Não, tinha que ficar, olha, sei lá, eu não posso fazer isso, não posso sair assim. Mas o que eu fazia era sempre, dava de mamar antes, ia ao hotel, dava de mamar antes, fazia o concerto e depois ia logo de seguida para o hotel.
Pronto, e fiz isto durante 9 meses. Assim. E depois, pronto, depois eu já comecei a achar que já era, como eu já deixei de dar mamar aí, achei que já era prejudicial para ele andar a fazer tantas viagens. Porque às vezes é muito cansativo. Claro. Nós andamos de sítio para sítio. E os bebés assim, gostam de estar sossegadinhos, não é? Sim, mas pronto, mas ele como ficava no hotel, Sim. não andava comigo para os ensaios de som e não sei o que, ele ficava no hotel. Sim, nessa idade eles querem mãe, não é? Basicamente. Sim, A mãe e é dormem, casa, não é? E dormem, exato. Sim. Por isso, pronto. Mas a partir daí eu já não acho que seja... Agora, de vez em quando, acontece-me, quando os concertos são cedo, por exemplo, a minha filha quer vir. E Sim. a minha filha que tem lá a tal que Sim. adora fazer músicas. E então ela vem e fica fascinada. Já está a estudar tudo. É que ela já vai com mais avanço do que tu. Já começou aos 5 a compor. Sim, exato. Assim. E ela vai e fica fascinada com aquilo tudo e respeita imenso. Tipo, não preciso de ralhar com ela, com nada. Ela fica lá no camarim a desenhar ou vai ao palco e respeita muito e fica a ver o concerto todo a cantar as canções todas. Querida. É ela, espetacular, alta companheira. Eu ainda ontem lhe disse que tinha um concerto e que queria que ela viesse. E ela já está tipo, quantos dias é que faltam? Falta tipo 2 meses. Coitadinha, que e é ela está a imenso contar ela. os dias para ir ao concerto. Por isso, giro. às vezes eu levo-os, mas prefiro que eles tenham as rotinas deles um bocado mais Sim, do que estarem a viajar sempre comigo para todo o lado. Acho isso um bocado inconstante e não, para mim não funciona muito bem. Vais ter mais filhos? Não. Foi mesmo tipo, não. Eu às vezes digo que se pudesse tinha menos, não. Ai, que horror. Não, há dias que eu penso assim, qual é que eu tirava? Não, estou a brincar. Um Dolly, tá. Estão a ver como ela tem graça, Exato. estão a ver como ela é divertida. Claro. Não, mas não. Não, eu às vezes já sinto, eu acho que nós também vivemos uma altura agora em que as mulheres querem ser espetaculares em tudo. Espetaculares em serem mães, espetaculares no seu trabalho. E é muito em casa, cansativo, fora de casa, em todo lado, não é? É muito cansativo, espetaculares no grupo de amigos, espetaculares a fazer viagens, espetaculares e no marido, e com o marido. Exato. E é muita coisa. E eu já sinto às vezes que estou em falta com os meus filhos. Tipo, eu já sinto isso, que não tenho tempo com cada um. Sim, sozinho. Sozinho. Eu faço, sim. Todos os pais agora. Sentem isso. E tu que sais... E eu que saio, ainda por cima, então mais. eu tento ter o dia do filho único, tento fazer isso uma vez por mês, cada um deles tem direito. Quer dizer, os mais pequeninos nem sentem tanto, mas os 2 mais velhos, sim. O dia do filho único, em que vou com eles, faço o que eles quiserem, vamos almoçar fora, até podem, normalmente é naqueles, eles têm umas interrupções letivas, e nessas eu faço o dia do filho único. Mas eu sinto isso, às vezes, tipo, o meu filho, houve uma altura que andava um bocado triste, eu não percebia bem o que é que ele queria, e depois ele disse-me, quem me dera ser bebê para ter tantos miminhos como Sassá, João Salvador. O meu filho também me diz isso imenso. E e depois eu ensinei-lhe o que queria dizer estar carente. Ensinei-lhe a palavra e disse, sempre que te sentiste assim, dizes, mãe, estou carente, e eu trato da situação. Pronto, e ele agora diz, quando está assim, diz, mãe, estou carente, e vamos tratar disto. Mas a verdade sim, é mas estás a ensinar a exteriorizar sim, não é? Mas eu às vezes sinto isso, eles às vezes, não, agora sou eu que vou para o colo da mãe, mas não assim, sim. E eu sinto que não tenho tempo para todos e que, não sei, e então, mas pronto, mas agora já não há a fazer, agora já os tenho, agora tenho que saber gerir. Mas mais não, porque eu também quero começar a viajar com eles, quero começar a fazer coisas divertidas com eles, e sempre, cada vez que vem um bebê... Vai o retrocesso, não é? Sim, eu sei que há pessoas que viajam com os bebés e que para eles é espetacular. Mas depois também são muitos, não é? Pronto, sim, para além do caro que é viajar com essas crianças todas. Eu sei que há pessoas que viajam com bebés e que acham que isso para eles funciona. Para mim não funciona tanto só porque me limita um bocado. Eu sinto que quero fazer coisas com os outros que com o bebê não dá e eu própria vou me sentir um bocado limitada. Nem o bebê se calhar está a aproveitar tanto, está a dormir ou está... Exato, mas pronto, há pessoas que acreditam que mesmo assim, mesmo com essa idade, exato, pronto, e isso é super legítimo e eu acho essas pessoas espetaculares, mas eu prefiro viajar com eles numa altura em que seja mais proveitoso para todos, não sei. E então, pronto, por exemplo, nesta viagem que eu estou a planear agora, estou a planear só com os 2 mais velhos, só com o de 5 e o de 7, e o de 3 e o de 1 ficam, e quando eu sentir que eles estão assim mais preparados para aguentar uma viagem de avião, a última viagem que eu fiz para o Porto Santo com eles, a minha filha tinha 2 anos e foi um terror mantê-la sentada, porque lá está, eu não uso aparelhos, tipo, eu não os ponho a ver desenhos animados.
Eu nunca fiz isso, não, eu não quero fazer. E então eles... É mais difícil, claro. E então levei coisas para pintar. Mas uma criança de 2 anos a pintar durante 2 horas e tal, não fica. Então, e eu... em pé em cima do banco, eu não pode estar em pé, mas comecei a enfiar coisas para ela comer durante 2 horas, trouxe montes de snacks, estás a ver? Sim, depois há dias, não é? Há um dia que se calhar ela pode fazer essa viagem tranquilamente e depois há outro dia que ela está, que não está. É mais fácil, por exemplo, quando são bebés, aí olha, vão dormir. Sim. Agora 2 anos, 3 também anos. Às vezes podem ir a chorar o tempo todo, também já há bebés que vão chorar. Mas 2 anos, 3 anos é um bocado muito difícil mantê-los no avião. Sim. Então não vou passar por isso, tipo, paciência, faço só com os mais velhos e quando ela for um bocadinho mais velha vem também. E vão na caravana, vão muito bem? A caravana já dá. A caravana já dá. Se calhar experimentamos depois a caravana para o ano outra vez, tem que ver, se cabemos todos. Olha, adorei ter-te cá. Muito obrigada. Não sei se me trouxeste alguma coisa, se pediram para mostrar, não. Não sei, não. Então, fiquei a pensar o que é que trazia. Então decidi trazer, eu adoro cozinhar e fazer, eu sou assim bastante adepta das coisas saudáveis e sou aquela pessoa a tua mãe também está ligada à cozinha, que eu já percebi. A minha mãe sim, a minha mãe é cozinheira. Que giro. Só que a minha mãe é dos não saudáveis, nós temos sempre esta luta. As gerações, não é? Sim, tipo eu faço um bolo e ela, pronto, já é das tuas coisas, tipo, acha logo que já não vai ser bom, não tem, exato. Porque é com tâmara. Sim, eu também sou essa. Pronto. Eu e a minha mãe também temos exatamente essa. É normal, é geracional, não é? Mas pronto, e então, uma coisa que eu faço muito lá em casa é granola lá de casa, pronto. E então ontem fiz com as minhas filhas para ti. Olha, fiz que bom, para nós, está aqui. Tá, muito querida, adoro. Que agora, amor, deve ter dado um trabalhão na tua vida. Não, nós fazemos, e fiz com elas. Por isso... As minhas filhas, agora já ponho a minha mais velha, que já tem 14, já faz muitas coisas, ela é que faz a granola lá de casa. Ai, que bom. Pois é, ela é a responsável da granola. Pois, exato, então eu agora estou a treiná-las para um dia serem como a tua filha. Pois já pões uma... E ela faz a parte toda, bem, o 14 já faz a parte toda do forno, claro. Sim, ela já cozinha tudo em casa. Ai, que sorte. Tudo, calma, o almoço dela, tipo, faz ovos, ele faz um hambúrguer, assim, porque ela vai almoçar a casa às vezes da escola e não sei o que, eu não estou. Pois. Já faz. Epa, pois. Está quase. Olha, só vou dizer uma coisa. Passa é tão rápido que pois eu vejo isso às não vezes queiras apressar. Mas isso sabes o que é que eu sinto da maternidade? É que é um bocado injusto, porque é assim, tu passa rápido, mas a verdade é que os anos em que tu dizes, tens que aproveitar porque eles são pequeninos e é lindo, são anos fisicamente muito desgastantes. Por isso essa coisa do aproveitar não é fácil, fisicamente é mesmo desgastante. E então mas tu também tiveste 4, não é? O que é que tu foste fazer? Tiveste 4. É verdade. Mas olha, depois também, assim aos 14 já é mental, físico, é mentalmente é difícil. Outro desgaste, exato. Não, isso também ouvi dizer. É assim, esquece, nós vamos ser desgastadas agora até. É verdade, mas sabes que eu às vezes digo às pessoas que têm só um filho, dizem-me, meu Deus, já é tão difícil com um, imagino com 4. E eu acho que ter um filho fácil. É muito duro. Ter só um filho, porque é só tu. É só, sim. Eu às vezes, tipo, eles estão a brincar sozinhos quase um dia inteiro, verdade. Eu não brinco com eles, tipo, não tenho que estar sempre a brincar com eles. Verdade, também eles entretêm-se concordo. ali, também discutem, mas também se entretêm. É que ter um filho é dose. Eu acho que exige muito dos pais, não é? Muita atenção, muita... Sempre ali. É sempre tu. Sim. Anda a brincar comigo, anda não sei o que comigo. Sim, sempre. É muito cansativo, por isso, olha que, pronto, não tinha que ir aos 4. Mas 2 pelo menos já ajuda. Não, acho que fizeste lindamente ir às 4. Olha, adorei mesmo ter-te cá. Obrigada pela granola, obrigada pela conversa. Sim, eu mando-te uma mensagem. Está bem. E tu mandas-me uma mensagem daquele concerto. Está bem, quando fizermos esse eu digo. Está bem. Pronto. Olha, adorei mesmo. Muito obrigada. Beijinhos, boa semana. Obrigada.